O Humberto Ramos, eu já vou apresentá-lo, ele é um especialista da área, ele tem, junto com um grupo de estudos, através de um instituto que se debruça a pensar mesmo religião e espiritualidade dentro do aspecto da política, né? E aí ele, enfim, ele está aqui então para a gente poder conversar com ele a partir do que ele estuda, do que ele pesquisa e de dois relatórios, dois estudos recentes que foram feitos a partir justamente dessa questão aí de como a gente pensa, né, religião, espiritualidade e política. Então, Humberto Ramos ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, doutor em Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, ele desenvolve pesquisas relacionadas à religião, política e direitos humanos, e ele é membro do NEREP, Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política, e também do Grupo de Estudos de Protestantismo e do Pentecostalismo, na PUC, e professor e representante de Outros Cruces no Brasil. Aí é um portunhol, não sei se minha pronúncia está correta, mas é isso. Humberto Ramos, muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, ao Noite Brasil. E vamos conversar. Boa noite para você. Boa noite, Humberto. Boa noite, Thalita. Boa noite, Eribaldo. Boa noite a todo o público do Farol Brasil. É uma alegria imensa estar aqui para desenvolver essa prosa, né? Isso aí. Bom, então eu comecei falando um pouco, né, a partir da sua apresentação, Humberto, sobre dois relatórios, né, um material que você nos enviou, eu vou até compartilhar aqui, deixar ele aqui para a gente falando, a gente separou alguns pontos do relatório, e aí eu vou começar por esse que ele é um pouco maior, e pedir para você comentar um pouco a respeito dele, né, então tem alguns pontos aqui, que você, junto, né, desse instituto, ele é um relatório que ele é organizado por especialistas de vários países, Brasil, Argentina, Chile, e fala um pouco, né, fé e religião na América Latina. Então, fala um pouco desse estudo que vocês desenvolveram, a partir, inclusive, desse instituto, e que perspectivas, né, que vocês foram chegando a partir do que vocês foram analisando, que foi um relatório que foi feito a partir de entrevistas, inclusive, né? Então, fala um pouco dos perfis desses entrevistados e o que vocês estão pensando, né, a partir do que vocês pesquisaram nessa relação, que é uma relação muito imbricada entre fé e religião nessa nossa grande região, que é a América Latina. Bom, primeiramente, esse relatório nasce do nosso incômodo, como militantes acadêmicos, gente que está pesquisando, mas também gente que tem militância política. Boa parte dos integrantes dessa pesquisa, tanto do instituto que eu faço parte, que é Outros Cruces, quanto do Instituto Tricontinental, tem atuações, seja a militância a partir da religião, seja a militância a partir da política partidária propriamente dita. Então, a nossa vivência, seja ela como militantes ou como pesquisadores, a gente sempre se deparou com uma dificuldade da esquerda, especialmente militantes, de gente que está na vivência da militância política, que não são religiosos, com dificuldade de acessar essa base evangélica. Então, a partir desse incômodo, esse incômodo que também parece ser um incômodo por parte da esquerda, especialmente a esquerda hegemônica, nos períodos de eleição, que aí começam a fazer congressos, reuniões de todo tipo com evangélicos para dizer, nós temos que falar com os evangélicos. Isso de 4 em 4 anos, a gente já sabe que vai acontecer, o Partido dos Trabalhadores encabeça isso, mas o nosso questionamento, ele é um questionamento para além das eleições. É um questionamento que tinha relação com as contradições que nós notávamos, porque, por exemplo, períodos de eleição, grande percentual de votantes evangélicos no bolsonarismo, por exemplo. Quando nós sabemos que
um percentual imenso dos evangélicos são compostos por pessoas pobres, que são alvo das políticas públicas do Estado brasileiro, que se beneficiaram, inclusive, de políticas públicas dos governos petistas, pessoas que fazem parte de movimentos sociais, são não, talvez não na linha de frente, mas sendo alvo dos benefícios que a luta traz para esse movimento, gente como que está no MTST, por exemplo, gente que está nos acampamentos do MST, e a gente pode voltar nessa questão, porque tem questões extremamente interessantes com relação à participação de evangélicos nos movimentos de luta por terra e moradia, mas a partir dessas contradições, nós escolhemos 3 grupos. Um grupo de evangélicos militantes, que já tem uma atuação, são confessantes, confessam, têm a fé evangélica, mas têm uma atuação militante. Um grupo de evangélicos não militantes, que a gente entendeu como sendo um grupo em disputa, e um grupo de militantes não religiosos. Nós entrevistamos 9 pessoas de Brasil, 9 de cada país, Brasil, Argentina, Chile e Honduras. E a gente queria saber como essas pessoas entendiam, por exemplo, os não religiosos, como eles viam os evangélicos, o que eles pensavam dos evangélicos, o que eles pensavam da Bíblia, esses questionamentos, para que a gente pudesse ter um material que pudesse ser insumo de processo formativo com movimentos sociais, a fim de que as pessoas tenham uma noção melhor do que são os evangélicos, da participação dos evangélicos, inclusive na esquerda brasileira, historicamente, porque há uma participação histórica de evangélicos na esquerda brasileira, em movimentos sociais, por aí vai. E assim, esse material foi feito durante a pandemia. Nós tínhamos uma série de atividades formativas para realizar no Brasil, financiamento para isso, e a pandemia veio, cessou tudo, nós mudamos a nossa perspectiva de atuação, falamos, temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar parados, fizemos entrevistas online. Olá, Renato. Humberto, Renato. De onde veio Renato? Olá, Humberto. Tudo bem, bem-vindo. Eu acho muito interessante e curioso o tema da relação entre a religiosidade e a política. Eu morei no Ibura, que era um dos bairros o bairro mais evangélico do Recife, e também foi o bairro que mais deu votos para Lula na cidade, né? Então, a essa coisa contraditória. Votava nos deputados da extrema-direita, né, que defendiam aquelas pautas absurdas da extrema-direita, e votava em Lula porque tinha uma memória de um período, principalmente aqui no Nordeste, né, de transição ali no primeiro, segundo governo Lula, onde houve uma mudança importante por conta dos impactos das políticas públicas, e essa memória produzia uma certa vinculação política, que tinha muitos elementos críticos em relação a Lula, mas que não faziam largar eles. E o que tornava, muitas vezes, o trabalho da militância, por exemplo, nessa região, um trabalho pouco eficiente, ao meu ver, né? Na época, morei por lá por mais de uma década, né? Um trabalho pouco eficiente, porque tratava essas pessoas, sei lá, como um tipo ideal de esquerdista, né? Aquela pessoa ultraconsciente, e essa pessoa não era, né? Não era isso. E, às vezes, tratava, por conta de outras posições dessas pessoas, como um fascista inveterado, né? Então, é uma pessoa fascista. Eu até vi no relatório você falando sobre a ambivalência da fé e também uma certa forma, se eu não li de maneira equivocada, uma ambivalência da política da fé, né? Dessa forma de se montar esse mosaico entre a relação entre religião e política na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. Como tu viu na tua pesquisa, nas tuas pesquisas, né? Essa relação, né, meio dúbia, né, meio ambivalente entre o evangélico que vota em Lula, que vota na extrema-direita e que transita por esses dois mundos com uma facilidade que espanta, geralmente, a consciência crítica mais racional que opera na esquerda. Olha, isso é muito interessante, essa pergunta, porque quem desenvolve trabalho de base
Por exemplo, eu falei que a gente podia mencionar a questão dos acampamentos, da luta por moradia e por terra. Quem está atuando nesses contextos vai se deparar com gente ali que é evangélico, fervorosíssimo, que em determinados temas, que a gente poderia dizer temas, questões morais, como eles próprios definiriam, eles vão ter pensamentos extremamente... a palavra extremamente pode dar a ideia de extremismo, mas a posicionamentos bastante conservadores. Por outro lado, serem extremamente aguerridos em outros temas que envolvem o direito o direito da moradia, por exemplo, mas não só isso, a luta por uma iluminação naquele acampamento, a luta por uma representação, por uma fala, um representante para falar na tribuna da Câmara em determinado dia, que se tem um tema para ser discutido, que é do interesse desse grupo. Então, nós temos aí uma contradição, eles encarnam uma contradição, e eu acho que o mais difícil para a esquerda, em geral, é chegar nesses ambientes com uma cartilha e esperar que as pessoas, assim como, vamos dizer assim, assim como o protestantismo de antigamente tinha suas confissões de fé, chegar com a confissão de fé e falar assim, ó, você assina embaixo, e não permitir que as contradições se diluam, sejam superadas ao longo da convivência. Quando eu morei na cidade de Limeira, eu trabalhei numa instituição que trabalhava com crianças e adolescentes, tive uma atuação no acampamento, com as crianças do acampamento Elizabeth Teixeira, do MST. E ali, uma das representações mais fortes ali eram dos evangélicos. E eles participavam se precisasse fechar a rodovia, eles fechavam, se precisasse ir na Câmara fazer pressão, eles faziam pressão. Eles eram extremamente participativos. Eu, inclusive, cheguei a perguntar para algumas pessoas, como é que seu pastor lida com isso? Tinha uma igreja plantada naquele local, tinha várias igrejas, mas a Congregação Cristã do Brasil era o prédio mais bem acabado daquele acampamento, daquele lugar. E a gente sabe que a Congregação Cristã não lida com dízimo como as outras igrejas, é tudo na base da doação voluntária. Então, a gente precisa construir uma igreja ali, um templo ali. Eles se viram, arrumam grana, trabalham, eles mesmos vão trabalhar e constroem. Essas pessoas... um dia eu tive uma conversa com uma moça, uma senhora, que estava se convertendo à religião evangélica. Ela perguntou se uma das pessoas que trabalhava conosco ali era lésbica, porque ela estava encucada com isso. E eu falei assim, fulana, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. E ela me disse, meu filho, é por isso que as coisas estão desse jeito, né? Jesus deve estar voltando mesmo. Aí eu falei, mas, fulana, não vou falar o nome aqui para não comprometer a senhora, mas eu falei para ela, mas vem cá, como que Jesus tratou as pessoas? Aí ela foi falando. Como é que Jesus via? Jesus acolhia ou ele rejeitava as pessoas? Acolhia. Como é que você acha que a gente tem que tratar as pessoas? Tem que acolher todo mundo. E ela não está aqui na luta com a gente, se dedicando, se envolvendo com as coisas do acampamento? Ela falou, filho, é isso mesmo. E acabou ali a conversa. Agora, se eu tentasse fazer com ela um processo de, sei lá, vamos falar, doutrinação ali, uma doutrinação marxista, eu vou aqui passar para ela todos os fundamentos, vou passar para ela aqui tudo que a gente pensa sobre a questão, sobre igualitarismo, sobre questões de gênero. Ela era uma pessoa extremamente simples, uma pessoa que, quando eu mandava mensagens para ela por WhatsApp, ela me pediu um dia para mandar áudio, porque ela não conseguia ler. Então, como que eu lido com essa pessoa? Eu tenho que lidar com essa pessoa a partir da sua realidade concreta, a partir do universo simbólico ali no qual ela opera, e tentar conjugar isso com as demandas imediatas da luta.
Ali eu não estava fazendo pesquisa, eu não estava como sociólogo, eu estava atuando como um defensor de direitos da criança e do adolescente, e nós tínhamos uma militância no acampamento, tentando, para além do nosso trabalho, dar suporte para tudo que eles precisassem ali, correr atrás das coisas. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que a esquerda encontra principalmente a galera mais jovem. Um ímpeto, uma ânsia por corrigir. Nós estamos quando a gente entra nesse espaço, a gente ouve as pessoas falar assim, então, mas eles ficam batendo nessa coisa de homossexualismo. Eles não vão falar homossexualidade. São pessoas simples. São pessoas que aquilo que o pessoal fala de letramento, eles não tiveram os letramentos que nós tivemos. Então, há que se ter uma paciência estratégica no tato com essas pessoas e uma humildade de ouvir para a gente entender como que eles... Porque, assim, às vezes a gente vê uma pessoa que faz um discurso extremamente... ou uma fala extremamente preconceituosa, mas no dia a dia dela, aí vem a contradição, ela é extremamente amável com pessoas que, em tese, ela estaria rejeitando no seu discurso, com filhos, com sobrinhos, ela convive bem na prática, mas ela entra nesse clima de debate, de discussões tão impetuosas que a gente tem tido na nossa sociedade hoje. Não sei se eu joguei um monte de coisa, sou meio prolixo. Humberto, deixa eu aproveitar, então, eu vou colocar alguns pontos aqui do relatório para emendar justamente para a próxima pergunta. Aqui tem acho que um dado importante, né? Mais de 92% dos latino-americanos se consideram cristãos. Acho que isso é um dado muito importante sobre a realidade concreta que nós temos aqui. Portanto, negar a religião enfim, a profissão de fé como um elemento da nossa identidade cultural e histórica é negar a realidade. Aí tem também aqui um destaque que vocês colocam no relatório que diz, né, a vida religiosa na América Latina configura uma forma de vida cultural que não pode ser dissociada do que se refere aos mais puros sentimentos humanos. E aí tem um outro destaque aqui que eu separei, que trata um pouco da questão do elemento político, né? Que está lá no relatório também de vocês, em que vocês destacam o seguinte: consideramos que é possível revisitar o universo simbólico da fé, as militâncias populares e os horizontes da disputa religiosa como uma forma de interpretar os significados sociopolíticos dentro das classes populares latino-americanas. E aí, queria muito te ouvir em que sentido. Tem algo que vocês colocam no relatório que me chamou a atenção, que é importante destacar, que vocês citam os evangélicos como um grupo identitário. Isso, né, que a gente está dentro do nosso vocabulário da esquerda o tempo todo, falando de identitário, e de fato, né, a partir do que se entende como conceito de identitário, o grupo evangélico acaba sendo, de fato, um grupo identitário. Então, queria te ouvir a partir desses dados que vocês apresentam no relatório e as contradições, digamos, porque dentro daqueles que professam essa fé cristã e que, portanto, têm ali um mínimo contato com este livro, que é a Bíblia, e esse entendimento do que as questões das humanidades presentes no Evangelho, para quem tem um pouco de contato ali, compreende essa ideia realmente de o que é ser cristão, né? Que é pensar no outro, não julgar, que é um pouco, né, dessa pedagogia, digamos, que você está propondo aí, de conversar com, enfim, esse grupo que é extremamente diverso e que está muito presente nas classes populares. Mas uma contradição naquilo que se entende como profissão de fé, naquilo que se entende como ser cristão, com a defesa de agendas neoliberais, a defesa de discursos de ódio, a defesa do que veio acontecendo ao longo, né, das últimas décadas e que a gente está colando muito na questão dos evangélicos, mas também dos católicos, né, que inclusive lá no seu outro relatório também você vai tratar muito da questão, né, dos católicos e dos evangélicos, mas essa contradição daquilo que se entende como profissão de fé
desse entendimento da humanidade, né, enfim, independente essa pessoa, qual é a orientação sexual da outra pessoa, aquilo que ela, enfim, tem na sua vida íntima, porque Jesus não julgaria, né, como você trouxe como exemplo do relato que você trouxe, mas esse processo ideológico, político, que está colando uma grande parte dos evangélicos a essa agenda neoliberal, reacionária, com discurso de ódio, gente fazendo arminha dentro de igreja, enfim, esse elemento desse grupo que está sendo disputado dentro da política, muito em particular nas eleições, mas ao que consta, pelo menos ao que parece, que de alguma forma, pelo menos em termos discursivo, a extrema-direita está ganhando, porque ela se coloca como, inclusive, aquela que representa os cristãos no Brasil, que a gente sabe que é a esquerda hegemônica, né? Enfim, o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula tem feito um esforço justamente para poder dizer que não, que dentro da esquerda, dentro do progressismo, também há cristãos, né? Os valores cristãos, inclusive, são colocados ali. Então, fala um pouco sobre esses dados que vocês apresentam no relatório e a contradição, né, do que é ser cristão a partir, né, desse dogma, do que está presente na defesa da Bíblia, do Evangelho, mas também a esse colamento que se deu a essas agendas reacionárias, neoliberais, e que são reproduzidas no interior de muitas igrejas evangélicas que a gente tem. Olha, essa menção que você fez, a questão da identidade evangélica, ou os evangélicos como um grupo identitário, é muito importante trazer isso à tona, porque as lideranças evangélicas sabem muito bem manipular essa dimensão. Nós sabemos que os evangélicos não são um grupo homogêneo, que há diversidade, que há grupos contra-hegemônicos, mas há uma hegemonia representada por gente como Edir Macedo, Silas Malafaia, os pastores de igrejas como Sara Nossa Terra, Robson Rodovalho, por aí, gente que está ali no entorno do bolsonarismo, e essas figuras, por conta de terem os instrumentos de produção ideológica, eles entram pesadamente nessa disputa por hegemonia, eles mantêm a hegemonia do campo, de forma que, assim, eu sempre faço essa ressalva quando a gente reúne entre pesquisadores. Tem-se na busca de apresentar os evangélicos como plurais, às vezes se esquece de lembrar, nós, pesquisadores, nós, sociólogos, cientistas da religião, de que, de fato, há uma hegemonia. E essa hegemonia, ela tem se postado como uma hegemonia, um grupo hegemônico reacionário, de postura neoliberal, com discurso profundamente odiento. Então, eles operam neste quadro, e aí há uma coisa muito interessante. Quando a gente fala, as pessoas falam de grupos de esquerda, e fala de identitarismo na esquerda, os evangélicos, essa liderança evangélica não sabe operar, senão pela lógica do identitarismo. E quando surgem temas que podem ser polêmicos, como temas, a questão de gênero, a questão do aborto, questões de segurança pública, e aí eu já tangencio de alguma forma o outro relatório, é um prato cheio para essa gente, porque é a linguagem que eles conseguem falar para mobilizar o campo, para mobilizar as bases. Isso é feito por uma lógica do terror, evidentemente. De forma que, assim, a pessoa, no dia a dia, ela lida muito tranquilamente com essas contradições. Mas, quando ela vai para as urnas, por exemplo, ou quando ela tem que responder uma pesquisa, ela lembra que ela não está... Os evangélicos são muito astutos. As pessoas entrevistam os evangélicos na rua e acham que eles estão respondendo as perguntas sem pensar nas intenções do entrevistador. Eles sabem o que eles devem responder. De pronto, eles já têm as respostas prévias. Então, assim, uma vez eu tive uma conversa, para vocês terem uma ideia, com uma das pessoas que trabalhava no jurídico do MTST, e eu questionei a fala do Boulos de que a maior parte
da base do MTST era de evangélicos pentecostais. E ela falou para mim, olha, de fato, é isso. Mas eles não significa que eles vão votar no Boulos. A maioria não votou no Boulos. Quando o Boulos se candidatou à presidência. E essa é uma contradição gritante, porque o que faz com que essas pessoas estejam ali, sejam base do MTST, usufruam dos benefícios dessa luta, participem ativamente, admiram a figura do líder ali, mas na hora de votar, eles votam em outra pessoa. Isso deixando o Lula como uma exceção. Como bem mencionou o Eribaldo, o Lula, a memória do Lula, a forma com que... Aliás, eu acho que o Lula fala muito melhor aos evangélicos quando ele não tenta falar com os evangélicos. Porque o Lula, quando ele tenta falar com os evangélicos, ele não consegue mobilizar vamos dizer assim, os códigos que permeiam esse grupo identitário. E ele derrapa. Mas quando ele está falando ali da picanha, quando ele está falando ali da casa que a pessoa tem, das 3 refeições que a pessoa tem que fazer, ele conversa muito mais com os evangélicos do que quando ele está tentando falar na chave identitária. Quem conversa bem na chave identitária é o Silas Malafaia. É o Silas Malafaia. E mais, essa coisa da identidade cristã, um ponto muito interessante. Esse grupo que tenta hegemonizar o meio evangélico, hoje os evangélicos são o segundo maior grupo religioso do Brasil. Há projeções para que tinha a projeção do José Eustáquio, um estatístico, de que em 2032 a curva houvesse uma alteração na curva e os evangélicos se tornassem o primeiro grupo. Isso mudou. Os dados do censo mais recente, ele refez a projeção, mas há previsões para que os evangélicos se tornem o grupo mais numeroso em termos de grupo religioso. É claro que há discussões sobre isso, mas, enfim, as figuras que mobilizam a identidade evangélica, que esses nomes que eu mencionei, eles continuam trabalhando com um complexo que os evangélicos carregam de décadas atrás, que é o complexo, a síndrome de minoria. Então, a gente ouve qualquer coisinha é cristofobia. Qualquer crítica é perseguição. O que aconteceu, por exemplo, na apresentação da escola de samba no Rio de Janeiro, eles mobilizaram isso, caiu como um prato cheio para essa gente. Porque eles vão mobilizar ali, eles não vão tratar com honestidade o tema. Eles não vão fazer a interpretação real da apresentação. Eles vão manipular e colocar, olha, tá vendo? Aquilo ali é você. E é aí que as contradições se agravam. E aí que nós temos muita dificuldade de acessar esse público. E é uma dificuldade tremenda, porque também há, por parte da esquerda, uma falta de interesse em estudar, de fato, esse grupo. Em pesquisar mais sobre esse grupo, tentar escutar, mas não escutar figuras como o Malafaia, o Samuel Câmara, o Girão, o Adamares, não, escutar o evangélico que está na base, o evangélico que se encontra na quitanda, o evangélico que se encontra na fila do SUS, escutar essas pessoas. E aí, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu já deixo aqui uma provocação, porque dizem que o Lula não conversa com os evangélicos, que o PT não conversa com os evangélicos. O PT conversa. A questão é com quais evangélicos que o PT conversa. A bancada evangélica se tornou o que ela é hoje nos governos do PT. Gente da bancada evangélica ocupando ministério. Não só o Crivella, que é a figura mais emblemática ali, o Edi, que tem a Universal, que tem um partido. Estava na base do Lula, Magno Malta, estava na base do Lula... o Marco Feliciano, tem discurso dessa gente defendendo até a Dilma nos primeiros momentos. Então, assim, os dados de que a maior parte da sociedade latino-americana é cristã, de que o Brasil é cristão, eles vão mobilizar esses dados, essa evidência para dizer, olha, o discurso como o da Damares, o Estado é laico, mas o povo é cristão.
uma coisa que, assim, pô, é evidente que o Estado é laico e a maior parte da sociedade brasileira é religiosa, mas não é simples assim. Há uma série de contradições, inclusive entre os próprios evangélicos, não apenas nesse sentido político. A base não reflete exatamente o que o clero, ali, o que a oficialidade quer. Eu sou professor e tenho alunos que têm envolvimento com experiências com o espiritismo, são evangélicos. Experiências com a ayahuasca, são evangélicos. A base é muito mais diversificada do que essas pessoas querem que pareça. E aí, essa propaganda, eles têm os mecanismos, eles têm os instrumentos de produção ideológica e de propaganda, e aí que é a dificuldade. Pessoas como o Henrique Vieira ou outras figuras do meio evangélico que são progressistas, elas não têm as ferramentas para que a sua voz seja alçada ao ponto de fazer um combate contra-hegemônico mais exitoso. Está sempre... essas pessoas entram sempre... Se eu falar como militante também, eu falo, a gente entra em campo sempre já com 7-0. 7-0, 7-1. Humberto, eu queria insistir um pouco nesse ponto, que eu acho que é algo que eu sempre senti um incômodo muito grande, né? Quando aqui em Recife, o PT tem muita força, o campo progressista está no poder há muito tempo, e, no entanto, o que a gente vê é também um fortalecimento muito grande das bancadas municipais e estaduais evangélicas, ligadas a grandes pastores locais, né? No meu bairro, por exemplo, era os Ferreira, e aí cada bairro vai tendo o seu pastor, mais ou menos, a dinâmica, e que, de certa maneira, estão lá e ganhando muito poder. Né? Uma das expressões disso aqui foi, por exemplo, o fortalecimento das comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas foram não só um espaço de propaganda nas periferias, como um espaço de capturar dinheiro público, poder público, né, espaços no poder público, tanto na prefeitura quanto no Estado, tanto nas gestões do PT quanto nas gestões do PSB, que aqui é mais forte o PSB. Né? E eu sempre achei que isso era justificado sobre a alcunha de precisamos dialogar com os evangélicos. Né? E eu achava que, na verdade, eles não estavam dialogando com evangélico nenhum. Né? Eles estavam dialogando com o pastor, que é muito diferente. Né? Que o evangélico era a pessoa que estava ali vendendo pão para você, que estava ali pegando ônibus com você no bairro, etc. Como você até falou, né? Lula fala bem com os evangélicos quando ele fala da picanha, fala da casa, etc. Qual seria para você a melhor forma do campo progressista, né, abordar os evangélicos sem cair na armadilha, na tentação de tentar fazer uma espécie de cosplay mal feito de Malafaia que termina derrapando, como você falou que o Lula, quando tenta dialogar com o evangélico, pelo fato dele ser evangélico, ele derrapa, né? Uma segunda pergunta como fica, por exemplo, porque a gente fala muito dos protestantes, né? Dos protestantes do pentecostal, como entram os católicos nisso, né? A gente tem a história o histórico da teologia da libertação no Brasil, mas parece que muitas vezes eu sinto que os católicos são tão conservadores ou mais do que os evangélicos, até porque o evangélico tendo na sua base um lado muito popular, né, muito povão, muito trabalhador, ele vai ter esse caráter dúbio que não necessariamente o católico vai ter. Né? Eu não sei, assim, pode ser uma suposição, mas como é que fica o católico, que é a maior religião do país, dentro dessa balança política? Olha, Edivaldo, é muito desafiadora a sua pergunta, porque a gente participa de eventos formativos, de discussão, de debate, e a fórmula mágica para a gente conseguir ser efetivo com esse público é sempre algo que a gente está ali
repensando, e o problema é que as estratégias da extrema-direita evangélica, se alternam dia após dia, são muito criativos na criação de novas fórmulas. Então, a gente está sempre, o sentimento é que a gente está sempre atrás. Mas acho que um ponto muito importante é não olhar o evangélico de forma monolítica, como se só fosse evangélico. E, infelizmente, eu acho que muita gente chega para esse público com aquela arrogância do tipo, olha, a religião é o ópio do povo. Essa gente é ignorante mesmo, essa gente é obscurantista, e a gente tem que... Vamos salvar esse pessoal, entendeu? Vamos dar formação para eles, para tirar eles daí. Só que aí não funciona, aí não vai. Porque enxerga o evangelho, está lidando, de fato está lidando só na chave identitária. O evangélico é muito mais do que isso. O evangélico, ele é ali, a dona de casa, que tem dificuldade de terminar o mês, que está preocupado também com o aumento da gasolina, que está preocupado com o preço do pão, que está preocupado com questões de moradia. Não, sabe, eu já tive em situações em que eu vi pessoas fazendo discursos muito evangélicos, fazendo discursos muito típicos do evangélico, e a pessoa torceu o nariz. Por exemplo, uma situação em que houve uma suspensão do processo de reintegração de posse, por conta de uma liminar. A notícia chegou e a irmã evangélica, ali no movimento social, ali com a galera do MST, falou: olha, tinha sido revelado lá na igreja. O pastor pediu para a gente orar ali quem não tinha casa e falou para mim: olha, você que não tem casa, está próximo de chegar. Está próximo de chegar à sua casa. Essa mensagem é para você, recebe. Ela linkou a fala do pastor na igreja com a luta de uma ocupação. Como é que a gente lida com isso? A tendência é a gente olhar e ficar assim: eita ferro, e agora? E agora essa mulher falando e não para? E vai dar testemunho, glória a Deus, porque saiu a suspensão da reintegração de posse, nós vamos vencer. Vamos orar um Pai Nosso aqui ainda. E como é que faz? Orar o Pai Nosso numa tentativa, inclusive, de ser mais amplo possível, porque ela sabia que tinha pessoas ali que não eram... Nem todo mundo ali era evangélico. Então, o Pai Nosso... Eu tinha um tio que falava que o Pai Nosso era universal. Não é universal, né? Que nem lá na China. O Pai Nosso é cristão, né? E não é todo mundo que reza o Pai Nosso. Mas ela quis rezar a oração que era mais genérica ali. Então, assim, essa mulher estava ali falando de luta pela terra, só que como que ela expressa os sentimentos dela acerca daquela vitória? Deus que entregou para ela essa vitória. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente... É um troço de aceitar a pessoa na configuração que ela vem, sem tentar fazer um reset ali, uma formatação e de um dia para a noite, conviver com aquela contradição e olhar que ela é muito mais do que aquilo. Ela tem filho na creche, ela precisa que chegue a água lá no acampamento, e a convivência é que vai fazer com que essa pessoa vai se formando. Nós temos casos de pessoas que são de igreja pentecostal e são extremamente envolvidas, são lideranças do movimento. Isso é que a gente sempre pega os casos de pessoas que são alvo, que são beneficiadas pelos movimentos, mas tem gente que está lá, vivendo essa contradição, os dois mundos. Aliás, quem assistiu aquele documentário Cabra Marcado para Morrer, vai ver quantas vezes o Ferreira Goulart menciona que também era de confissão pentecostal ou protestante. Por quê? Porque eram as pessoas vulneráveis, pobres, e que parte do sentido da vida se encontrava na igreja, outro na luta. A igreja apontando para o reino dos céus e eles encontrando eco na luta. Então, assim, isso não é de agora. Eu acompanhei a discussão de vocês, acho que uma das últimas que vocês falaram sobre isso, e você, Elibaldo, falou de forma muito acertada. Não dá para desvencilhar as lutas sociais, as lutas políticas, as lutas revolucionárias, inclusive, na América Latina, dos grupos religiosos. Isso não quer dizer que a gente tem que se submeter à religião. Não é bem isso. E
É a questão de entender qual papel ela vai ocupar ali. Ora, ela exerce essa função alienante, tolhedora, e ela também pode ter um papel revolucionário, um papel transformador. Né? A gente tem aquele livro do Ernest Bloch, que ele trabalha o Thomas Mintzer, o teólogo da Revolução, e, gente, aquilo não morreu. Aquilo não foi um milagre que aconteceu e agora não acontece mais. Não, aquilo foi uma coisa muito humana, suscetível de acontecer a qualquer momento. E está acontecendo em vários rincões desse país. A questão é que, infelizmente, os grupos que detêm os meios de comunicação no meio evangélicos, eles solapam. Eles não representam as igrejinhas sabe, aquelas de portinha, assim, que tem 15 pessoas e o cara tá ali com um microfone, sem precisar de microfone, sem precisar daquela caixa potente. E nem sempre essas pessoas são representadas por essas figuras que estão lá no Congresso ou na mídia, que ocupam até a mídia tradicional. E sobre os católicos, olha uma coisa interessante. Os evangélicos têm ocupado no Brasil uma figura meio que assim, que os religiosos dão para o diabo. Você coloca na conta do diabo. Se tudo que é ruim, já vamos colocar na conta dos evangélicos. Os católicos são a maioria. Os católicos, inclusive no segundo relatório, que a gente fala sobre a contínua mobilização da extrema direita, os institutos que mapearam, esqueci o nome daquele instituto, daquele grupo da USP que faz o monitoramento das manifestações, eles viram que é o seguinte: a manifestação organizada pelo Malafaia, a maioria das pessoas presentes são católicas. Então, como é que deu isso? Como é que conseguiram essa liga? Eu me recordo de uma situação da época dos planos municipais de educação. Lembra que os Plano Nacional de Educação gerou um monte de polêmica, foi para os municípios, deu polêmica nos municípios, deu polêmica nos estados, e ali a gente já tinha evangélicos e católicos atuando junto. Eu lembro de ter caído na minha mão uma nota de repúdio sobre como tinha ficado o plano da cidade de Limeira e estava assinado. Tinha gente da Renascer, tinha gente da Universal e tinha gente da Igreja Católica. Aí a gente lembra, na década de 90, católicos e evangélicos passaram por vários episódios de confronto, porque o pano de fundo ali era Globo e Record. Aí teve a situação do chute da Santa, que o pessoal que era criança ali na década de 90 já deve lembrar ainda, uma polêmica tremenda aquilo. Eu que cresci em igreja evangélica, pentecostal, eu não sabia como me portar em sala de aula na escola, porque em Minas Gerais, a maior parte dos meus amigos católicos, todo mundo perguntando por que eu odiava Maria, Nossa Senhora. De repente, esse abismo entre evangélicos e católicos é sanado progressivamente. A gente quando a gente parou para ver, o Marco Feliciano tem discurso dele falando sobre crucifixo, sobre idolatria, extremamente agressivos com relação a católicos. Depois que ele virou a chave, ele fala aos irmãos católicos: nós estamos juntos. É uma aliança estratégica? Não acredito que seja uma aliança estratégica. É uma aliança tática. Temos um inimigo em comum. Essa coisa do inimigo em comum, que aos poucos ali o PT deixou de ser o barco em que nós vamos entrar para a gente conseguir nossos objetivos, católicos e evangélicos conservadores viram uma possibilidade de aquela história do inimigo do meu... o amigo... Oxe, como é que fala o ditado? Me deu branco aqui. O inimigo do meu inimigo... É meu amigo. Vai, Thalita. É meu amigo. É isso. Exato. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, nós temos um fenômeno que eu tenho chamado de um ecumenismo de guerra. Porque tem tido reuniões, tem tido eventos, compartilhamentos
frequentes de líderes religiosos católicos compartilhando coisas de líderes evangélicos e líderes evangélicos compartilhando coisas de católicos, o que era impensável na década de 80 e 90, a não ser que fosse o ecumenismo tradicional, que tinha como objetivo o quê? Sanar a fragmentação entre cristãos, promover unidade na diversidade, e que no Brasil teve uma configuração muito interessante na época da ditadura militar, que foi muito importante para resistir à ditadura militar. Promoção de direitos humanos, o livro Brasil Nunca Mais, a elaboração ali do Dom Evaristo Arnes, contou com um apoio fundamental de Jaime Wright, que era um pastor presbiteriano e que tinha contato no Conselho Mundial de Igrejas e levava para fora, tinha muitos contatos no exterior, por ser brasileiro e americano, levava para fora os dados, as informações, usava da sua influência para gritar para o mundo o que estava acontecendo no Brasil. Então, assim, essa coisa que a gente vê hoje entre católicos e evangélicos é a versão conservadora de um ecumenismo. Eu chamo de ecumenismo de guerra, tem gente chamando de ecumenismo de conveniência, ecumenismo fundamentalista, do ódio, mas, enfim, os católicos, como você bem mencionou, Eribaldo, é importante dar uma atenção a eles, porque eles têm mais estrutura, inclusive, que os evangélicos, que é uma estrutura de séculos, eles têm ferramentas, eles têm uma hierarquia profundamente centralizada, são muito mais unificados do que os evangélicos, a despeito das possíveis diversidades que hajam ali, e a teologia da libertação foi abafada. O que nós temos de teologia da libertação hoje são vozes guerreiras que estão, usando metáfora bíblica, clamando no deserto. E é uma questão de aparelho. Quem detém os aparelhos? Os instrumentos de produção ideológica, de reprodução ideológica, e transmissão de propaganda são os conservadores. A TV católica, ela é muito bolsonarista, aquela de Aparecida, eu não vou lembrar o nome, mas ela assim, tem um viés bolsonarista muito claro, e realmente tem, inclusive para caminhar realmente para a última questão, Humberto, queria que você comentasse um pouco sobre esse outro relatório, que aí tem mais a ver com, acho que um levantamento que vocês fazem um pouco do panorama político, né? Até, por exemplo, eu destaquei aqui um pouco da bancada que a gente tem hoje no Congresso a partir das eleições, das últimas eleições de 2022. E aí, até acho importante, se você puder comentar um pouco desse cenário que a gente está vendo hoje no Congresso e a diferença que vocês também destacam no relatório entre frente parlamentar e bancada, como se fosse sinônimo, frente e bancada, e na verdade não é sinônimo. Até se você puder explicar para a gente o que são essas frentes parlamentares, que são bastante expressivas, né? A evangélica tem 228 signatários e a Frente Parlamentar Católica 185, porque hoje, de maneira muito comum, a gente fala bancada evangélica, a bancada evangélica, né? A bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. Então, comenta um pouco desse relatório, um pouco desse cenário, e aí só pegando um gancho final da sua fala sobre a questão dos católicos, porque vocês, inclusive, destacam nesse relatório sobre como, de alguma forma, esse ecumenismo de guerra, ele é, para os católicos, uma manutenção do status quo, e para os evangélicos, uma ampliação de um projeto de poder dentro da política. Eu vou tentar aqui não me perder, mas assim, você foi falando e foi me vindo muita coisa que, por exemplo, o surgimento da bancada evangélica, esse grupo informal, mais orgânico, formado por militantes de fato, começa lá com 32 membros do processo da Constituinte. Os evangélicos já participavam antes, mas no processo da Constituinte, em 86 ali, houve um medo de que vai ter uma nova Constituição e os católicos vão tentar ampliar os seus privilégios
por meio dessa nova Constituição. E o medo que sempre teve, os evangélicos sempre existiram na política nacional, reboque dos católicos, e sempre tentaram chegar lá, vamos dizer assim, disputar a hegemonia. Tanto que, assim, a contribuição de pastores protestantes na época da ditadura militar foi impressionante. Houve advogados protestantes na elaboração dos atos institucionais, entregando membros das igrejas, gente que estava ali atuando como... fazendo o trabalho dos serviços de inteligência para denunciar quem possivelmente fosse subversivo. Mas, assim, essa bancada, não está errado chamar de bancada, não está errado. É bancada é o grupo mais orgânico, é o grupo que realmente, dependendo varia muito, porque a gente tem que acompanhar o parlamentar, tem parlamentar que não fala abertamente que é evangélico, demora para a gente encontrar um elemento para falar. Ele falou, agora a gente viu que ele é realmente evangélico. Esse é o que a gente considera bancada evangélica, que é o grupo mais orgânico. A frente parlamentar é uma coisa mais recente, que foi a institucionalização. Seria o quê? Tipo, uma forma de institucionalização das bancadas. E aí, ela entrega para essa institucionalização, essa formalização, entrega uma série de prerrogativas para a manifestação política suprapartidária desse grupo no Congresso. Então, tem a ver com o regimento interno, direito de representação, fala e por aí vai. Só que o número que aparece da frente, a Frente Parlamentar Evangélica aparece lá 200 e tem quase que 250 membros, dependendo da legislatura. É porque os signatários. E os signatários, ali tem gente Aí vem aquela história. As alianças que a bancada evangélica consegue fazer se manifesta na assinatura da frente. Que é o quê? Gente que é da segurança pública, que assina, gente que é da bancada católica, que assina, gente que é do agro, que assina. Aí você tem, porque há um número mínimo de assinaturas, e a bancada evangélica leva isso muito a sério para mostrar a capacidade dela de mobilização. Então, quanto mais assinaturas eu tenho, mais eu tenho de peso na hora de negociar e, inclusive, de falar com o governo federal e dizer, olha, o Centrão está aqui na minha assinatura. Essa frente representa quase que metade do Congresso. Não como se diz, matematicamente garantido isso, não porque a gente sabe que os interesses ali podem fragmentar os grupos, mas é uma demonstração de força. Assim como as manifestações na Avenida Paulista são demonstrações de força, dessa coisa que a gente chama de ecumenismo de guerra. Tem uma outra... acho que eu perdi aqui parte da pergunta. Eu perguntei da diferença entre frente e bancada evangélica. Sim. Tentei responder aqui. A frente é mais formal, institucional, e a bancada é o que realmente é o cara que se confessa evangélico. E assim, agora a gente vai ter um trabalho nesse final de ano, que é o quê? Mapear isso. Porque vem todo esse trabalho de novos integrantes, gente que é eleito, que se relaciona com a frente, aí você tem que descobrir se esses caras são realmente evangélicos ou não, para você colocar como parte da bancada. Porque os que assinam, tem gente ali de todo tipo. E uma coisa também interessante, para fazer aqui a nossa conversa, eu deixei aqui, eu fiz uma pesquisa antes ali, para ver como está hoje, porque o cara sai para ser o secretário, mudou. Entra o suplente, já não é evangélico. Então, é sempre bastante, o número é flutuante. E eu tinha comentado sobre também essa questão para os católicos ser uma manutenção do status quo e para os evangélicos uma ampliação de um projeto de poder. Exatamente. É por isso que eu digo que quando eu tenho falado sobre isso, eu falo, é uma aliança tática. Eles têm, no momento, um interesse em comum, que se manifesta nessa coisa do inimigo em comum, que é o comunismo, é o marxismo cultural, é a questão de gênero, e se unifica ali. Mas, no frigir dos ovos, os católicos sabem muito bem qual é o papel que eles ocupam,
qual é o papel que eles vêm ocupado há séculos no Brasil, que sempre foi uma situação... Gente, o Brasil tem uma concordata Brasil-Vaticano que entregou uma série de prerrogativas e privilégios para a Igreja Católica. O Brasil se relaciona com a Igreja Católica como Estado, e é uma igreja. E entregou uma série... A gente sabe que o Vaticano se pretende Estado também, mas nada obrigava o Lula a fazer aquela concordata. E ele fez, ele assinou, entregou uma série... E isso gerou muita polêmica entre os evangélicos. O Lula teve que conceder coisas também para os evangélicos para aplacar isso. Então, a Igreja Católica quer manter o seu status, manter a condição que ela ocupa, e ela sempre, mesmo depois da proclamação da República, da separação formal entre religião, igreja e Estado, quem teve, por exemplo, na escola, na década de 80, início da década de 90, teve uma educação que não era laica. Em Minas Gerais, a aula de ensino religioso era catolicismo. E isso sem problema nenhum. Os nossos departamentos públicos estão privados de símbolos religiosos católicos. Curiosamente, os evangélicos foram um dos grupos que mais se manifestaram na década de 80 e de 90 para que esses símbolos fossem retirados, porque era um privilégio e isso feria a laicidade do Estado. Como eles viram que não seria possível retirar, vamos colocar os nossos. Só que os evangélicos não têm muitos símbolos religiosos além da cruz. Então veio aquelas coisas de Paraty do Senhor Jesus, Piracicaba do Senhor Jesus, e onde você puder colocar isso, fazer Praça da Bíblia e por aí vai, você vai colocar, e não se vai falar da questão dos símbolos religiosos católicos. Ao contrário, se alguém criticar os símbolos religiosos católicos, os evangélicos ou vão passar pano ou vão defender como expressão cultural, porque o momento é um momento de unificação. E, assim, uma coisa interessante, eu sugiro que o pessoal, quem tiver interesse no relatório, dê uma olhada, o bolsonarismo lida com essa questão de forma muito inteligente. Porque o Bolsonaro, por exemplo, ninguém sabe, o Bolsonaro, ora ele aparece como evangélico, ora ele aparece como católico, ele é um cristão genérico. Ele é católico, mas ele foi batizado pelo Everaldo, lá no Rio Jordão. O filho dele foi agora também. Muito simbólico isso. Como vamos dizer assim, um sinal, um aceno para os evangélicos. Ele participa de tudo, o Malafaia, em tese, é o pastor dele, mas ele também foi para Aparecida. Tem foto do Jair Bolsonaro em churrasco familiar, né, na casa dele, e tem imagem de Nossa Senhora lá. Mas o que é importante para ele? Mobilizar, vamos dizer assim, numa lógica de algoritmos, entregar o que as pessoas querem receber, entregar aquilo que mobiliza. Por isso que o Bolsonaro, quando ia para um debate, ele tinha a colinha dele na mão, e era bem tosca. E é por isso que ele pula no discurso dele de forma sem um link, de forma bastante doida até, para tema. Ele está falando de agronegócio, ele fala família brasileira, você fala, caramba, já fez um plot twist. Mas por quê? Ele precisa falar família, ele precisa falar Deus, ele precisa falar alguma coisa de gênero, ele precisa falar desses... Venezuela era um dos temas, de comunismo, coisas que vão o quê? O discurso do Bolsonaro, o Bolsonaro não é nenhum tipo de orador fantástico, mas ele mobiliza os temas que as pessoas que estão ali no público, numa manifestação na Paulista, cada palavra é relacionada à família, lutar contra o comunismo. É uma resposta positiva e eufórica. Então, ele opera nessa lógica. Isso é um elo unificador. Esses temas são esse elo unificador. Mas como você destacou aí do nosso trabalho. É uma aliança tática. Nós não sabemos até quando vai isso. Se a gente passa desse momento que chamam de polarização, de disputa intensa, se evangélicos e católicos podem estar novamente, vamos dizer assim, se diferenciar mais na política. Porque no momento você vê um parlamentar evangélico, um parlamentar católico, o lance das comunidades terapêuticas, os evangélicos são os que mais defendem, mas a maior parte das comunidades terapêuticas são católicas. Esqueci o nome do parlamentar católico, está no nosso relatório, é um dos campeões de envio de emenda parlamentar para
comunidade terapêutica. Então, assim, há uma confluência impressionante no trato, conseguiram superar as contradições. Isso é uma coisa que é curioso, a gente tem muita dificuldade na esquerda de superar as contradições para seguir adiante. Eles não, eles superam com muita facilidade e vamos para o abraço hoje, que amanhã Deus pertence. É isso, meu amigo. O pessoal tá achando que é brincadeira, Jesus Jesus é Jesus, pô. Marx é Marx. Aí vocês não se juntam, mas em nome de Jesus o pessoal se junta, pô. Muito bom. Humberto, olha só, certamente a gente vai te chamar mais vezes, porque, enfim, né? Acho que tem um ponto que eu acho que é válido a gente ter mais tempo para te ouvir, que está muito presente nessa discussão, que é essa retórica da Guerra Santa, né? Como isso está permeando muito o discurso e mobiliza muito a extrema-direita, né? Ou seja, a guerra não é da terra, a guerra é dos céus. E aí tem os representantes de Deus e os representantes do diabo. E isso está muito presente no discurso, no compartilhamento de memes e de imagens mesmo, né? Enfim, ilustrações. Mas acho que esse é um ponto que a gente precisaria de mais tempo, que a gente não tem hoje, mas o que significa que a gente vai te chamar, então, numa outra oportunidade, aí, de acordo com a sua disponibilidade, para a gente tratar desse ponto específico e, claro, né, os desdobramentos todos em relação a essa questão, porque eu acho que é isso, acho que falta muito a gente, enquanto esquerda, debater, tratar desse tema, porque, embora realmente eu vi gente manifestando aqui dizendo, mas o cristianismo não tem muita gente que nem conhece Jesus Cristo, nem conhece o cristianismo, mas, segundo o relatório, 92% da população latino-americana é cristã. Isso é um dado da nossa realidade. E acho que não tem só a questão material, Humberto, mas acho que tem um último ponto, que é, por exemplo, quando houve a chacina aqui no Alemão, em outubro do ano passado, uma das coisas que a Igreja Universal fez para receber aquelas mães enlutadas é montar uma tenda, uma barraca, também para, quando elas estavam ali retirando os corpos dos seus filhos, né, essas mães todas, os representantes da Igreja Universal estavam, para além de entregar água, de entregar uma comida, dar um apoio espiritual, é um apoio, porque religião também é construção de subjetividade. Sim. Então, tem gente que precisa ser respeitado porque não acredita em nada. Mas tem gente que, na sua construção de ideia de mundo, de entendimento de mundo, vai olhar, como você bem trouxe um exemplo, na reintegração de posse, algo como uma mensagem de Deus para uma cristã que estava dentro de um culto. E isso também precisa ser respeitado. A construção da subjetividade muito alinhada a uma religião. No caso da nossa, em sua maioria, é a cristã. Isso é um dado da nossa realidade. Se a gente vai tratar dentro da nossa materialidade, a gente precisa olhar para isso com mais atenção. Então, e com menos arrogância. Diga-se. Thalita, no Nordeste, velho, assim, a história do Nordeste, os movimentos populares, principalmente no Agreste, no Sertão, são todos de origem religiosa. Todos. Nada surgiu que não foi de origem religiosa. Você pega a festa do Morro aqui, a festa do Morro da Conceição. É isso, assim, é praticamente todos os morros da cidade em torno da Santa, né, da Nossa Senhora da Conceição. Sim, sim. E você sabe uma coisa que vocês mencionaram sobre, quem sabe a gente vir para outros momentos como esse, uma coisa que a gente não passou aqui na nossa discussão é Israel. E vocês estavam discutindo antes, eu estava ouvindo aqui, eu sempre acompanho o Euclides, e, gente, foi, assim, eu não tenho palavras para expressar o que eu vi de gente evangélica falando, de gente evangélica às lideranças, né? Sobre uma importante liderança, Ana Paula Valadão, dando glória a Deus e falando que a igreja iraniana vai ascender agora, vai surgir, e vai impressionar o mundo.
mundo, vai acelerar a volta de Cristo. Isso é muito interessante para a gente discutir uma hora. Que papel Israel cumpre na espiritualidade desses evangélicos, né? Que não, nem sempre foi assim. E uma coisa que é um dado interessante, Thalita, os católicos estão entrando nessa. Nunca fez parte da teologia católica essa veneração a Israel, essa obsessão por Israel, ou enxergar o Israel como uma espécie de termômetro da vida, da existência, para dizer que Jesus está voltando. E os católicos entraram nessa, assim, ó, de cabeça. Claro que não é exatamente o clero católico, não são todos, mas uma base católica muito importante, e alguns líderes católicos mergulharam nisso. Então, assim, é um tema que uma hora a gente podia realmente conversar. Estou disponível para falar e fazer esse histórico de de onde vem essa coisa, que não é de agora, isso começou lá no século XIX. Aliás, um proto-sionismo, ele existe antes do sionismo, começa no meio protestante, anglicano. Uma última coisa, eu sou muito falante, me perdoe. Uma das coisas pelas quais esse relatório aconteceu, porque eu falei que a gente ia realizar atividades no Brasil afora, e não conseguimos por causa da pandemia. Eu tinha iniciado um diálogo com o Jones Manuel pelo Instagram, porque a gente ia realizar com um professor lá da Fundação Joaquim Nabuco um evento sobre religião e política. E eu queria que tivesse um comunista, que a gente sempre leva o povo progressista, mas eu falei, gente, a gente precisa de um comunista na mesa. E o Jones tinha acenado positivamente. Foi super disposto, me atendeu no Instagram sem me conhecer nem nada, só que a pandemia chegou e uma série de negociações que a gente estava fazendo foram todas, pararam ou morreram, assim, de uma hora para outra. Bom, eu já deixei registrado uma mensagem para você lá, Humberto, para a gente poder marcar já nos próximos dias, se você puder, porque eu acho que essa questão de Israel, inclusive por conta justamente, né, do contexto atual, acho que a gente já pode, conforme, né, você puder, aí a gente já marca para a gente poder fazer essa discussão, essas ideias de Guerra Santa, então a gente combina certinho. Mais uma vez, perfeito. Obrigado, Humberto. Até a próxima. Valeu, Humberto. Agradeço. Obrigado. Obrigado, meu gente, pela oportunidade de contribuir de alguma forma. Até. Valeu. Até. Tchau, tchau.